Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Juliano. Senhora Presidente, colegas vereadores, 5 minutinhos, meu colega Tadeu. Bom, de uma forma bem sucinta, eu acho que reverberar gritante o que foi o nosso primeiro bloco. David. O tempo, Tadeu, está errado, é 5. Mais uma vez, foi muito bacana e sirva essas imagens, né, a da Mate para posteriori, para a história. Bom, pode colocar no telão, eu quero algumas questões, a gente precisa, pode abrir, precisa ser feito alguma coisa, tá? Ali é Rua Rui Barbosa, a Rua Rui Barbosa, a rua, aquela do 1º de maio que tem a sinaleira Antônio Saquete, se eu estou equivocado, me corrijam, e a parte da São Vicente do bairro Cinquentenário, precisa fazer a segunda camada. Precisa. Foi feita só a primeira? Foi. Mas tem que fazer a segunda. O que está acontecendo? Cada dia que passa está deteriorando, ou se não for fazer um conserto ali agora para igualar a base e, acima de tudo, pegar simplesmente e equiparar e fazer a segunda camada, então que se raspe, mas tem que dar continuidade. Isso aí, assim, literalmente é a imagem da cidade. Está ali. Tem que resolver isso, porque o que acontece? Cada dia que passa vai abrir um buraco a mais, é material colocado fora, consequentemente é recurso público, nosso, todos nós cidadãos. Então, é muito importante que precisa ser feito isso. Então, Marcelo, tenta ver isso aí, eu já falei com o secretário Collor, eu disse, tem que resolver isso aí, não dá para deixar. Semana que vem um buraco a mais e assim sucessivamente. Então, não fica bem para a mobilidade. Pode passar, coloca aquela do parklet, isso aí. Bom, no ano passado, eu fiz um pedido de providência, eu fiz uma fala, que precisava dar uma olhada e fazer manutenções básicas, coisas básicas nos parklets. Limpar, consertar algumas tábuas, fazer algumas soldas, colocar alguns parafusos, alguns pregos. Pois bem, hoje de manhã passei lá na frente, um quebrado. Eu não quero acreditar, não quero de verdade, que o Executivo não está olhando para os parklets ali para Júlio de Castilhos, porque é projeto da administração passada. Eu não quero acreditar que vai vir o Natal, vai ser enfeitado, vai ser gasto de novo um valor absurdo, quase 700 mil reais, isso mesmo que vocês estão ouvindo, quase 700 mil reais, e nós não vamos fazer o feijão com arroz. Não vamos fazer o básico do básico do básico do básico. Eu não acredito nisso. Não quero acreditar, de verdade. Então, tem que pegar e tirar. É muito simples. Vai lá, recompõe solda, pega 2, 3 servidores lá, que eu sei que tem a terceirizada, compra tinta, pode ser uma tinta fosca, pega uma lixa, pega lá, vai lá, lava, pinta, lixa, antes de dar uma lixada, passa um impermeabilizante. São coisas básicas da manutenção, não estou falando nada fora do comum, mas precisa. A Júlio de Castilhos é um ponto da cidade, é um ponto histórico e ali foi feito um grande investimento, mas precisa manutenção. De novo eu digo, manutenção, coisas básicas. Tu tens aquela foto da parada de ônibus, Rosinho? Tem uma outra foto ali também que eu recebi agora há pouco. Parada de ônibus da Praça da Matriz. Olhem a escuridão. Tem que colocar umas 2, 3 lâmpadas. É coisa não custa tanto, é uma coisa simples e precisa. É segurança. Muitos vão dizer, mas a praça está bem iluminada. Sim, que bom. Mas colocar 2, 3 lâmpadas ali na parada de ônibus não vai fazer mal. De jeito nenhum. Então, a minha fala eu trago pequenas coisas, não menos importantes, e coisas que sim precisam atenção. A gente não está cobrando nada fora do normal. Quanto
a próxima novela Pedro Grendene. É uma coisa que todo mundo tá indignado e todo mundo está sendo procurado. Todos os vereadores receberam um manifesto, um documento, e aquilo que eu falava, parece que está tendo uma queda de braço. O prefeito com a chave da cidade e a caneta para dizer, não, eu sou autoridade, e os comerciantes, não, peraí. E não se encontrou um equilíbrio. Precisa se rever isso aí. Eu acho que a obra é importante, nós compreendemos a dimensão, sabemos que é necessário fazer melhorias, mas tem que colocar numa balança, tem que pesar. Poderíamos, eu até li um comentário na rede social esses dias que os vereadores da oposição não estavam deixando o prefeito trabalhar. Então imagina se nós batesse, né? Assim, então, como disse o meu colega vereador advogado Roque, o Vox Populi é só vocês passarem na rua e conversar. Tá feia a coisa. Então, para finalizar, senhora presidente, última não, mas que reveja Pedro Grendene. Obrigado, senhora presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. O vereador David estava inscrito. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar os meus colegas vereadores, a imprensa, aos funcionários da casa, em especial a Fernanda, assessora do PDT, que tem me ajudado bastante, a minha noiva Adriana, que se encontra aqui, as amigas Bia e Morgana, que vieram prestigiar. A minha fala, vereador Juliano, também é sobre a Pedro Grendene. Hoje pela manhã, quando eu fiz um breve material para apresentar aqui, eu não tinha ainda ouvido a fala do senhor prefeito, o que me pegou de surpresa, inclusive, pela fala, mas insisti em apresentar, porque eu acho que é um tema de bastante relevância, né? A obra que se pensa para Pedro Grendene, ela é de muita importância, ou seja, a intenção do executivo é boa, porque é um acesso da cidade que precisa ganhar uma cara nova, que precisa estar em condições de uso, mas nós temos que pensar em alternativas. Quando o prefeito fala na remoção da pedra basalto, eu concordo, fica uma obra melhor, de fato, e conversando com os moradores, eles não se opõem a essa situação, mas existem alguns percalços no projeto. Vereador Roque, amanhã nós teremos a reunião da AFEA para discutir esse assunto, porque o presidente Alex, no Conselho Gestor, participou, e aí ficaram de levar as entidades para dentro das suas entidades discutir. Então, essa discussão se dará amanhã. Então, me preocupa quando nós vamos discutir uma coisa, de repente, para perder tempo, que se já está decidido, não precisa pedir opinião. Nós não temos o projeto de forma completa, ele veio um esboço, um croquis, talvez, mas, pelo que se fala, se pensa em reduzir calçadas, passeios públicos, e hoje, casualmente, é Dia Internacional do Pedestre, comemorado no mundo inteiro, e nós estamos discutindo se vamos diminuir o espaço nosso como pedestre para privilegiar o veículo. Uma política ultrapassada e que não cabe mais em lugar nenhum quando se fala em mobilidade. Outra situação é a questão do próprio comitê gestor. Quando os 25 CNPJs nos procuram os representantes da população. Os vereadores são os representantes da população, foram eleitos para tal. O comitê gestor tem a sua importância porque são entidades importantes e significativas, mas nós não podemos nos omitir de discutir o assunto, nós como vereadores. Então, peço ao prefeito que dialogue sobre esse assunto, esse importante assunto. Nós vamos ter uma audiência pública proposta por essa casa nesse mês de agosto, sobre mobilidade urbana. Ali o que se pensou é uma alternativa. Qual é a alternativa pensada? Que se asfalte, faça o recapeamento da Pedro Grendene
e se faça o capeamento asfáltico da Silveira Martins, para desafogar, de fato, o uso da Pedro Grendene. Num primeiro momento, só isso. Se faça o asfalto a um custo bem menor do que está sendo proposto das duas ruas, e depois disso se faça uma nova análise. Porque muitos técnicos entendem que isso já resolveria. Caso não resolver, se pensa numa alternativa de talvez transformar num binário, numa situação diferente, mas num estudo técnico com diálogo, a mobilidade urbana ela vai ser discutida aqui. Então, eu peço encarecidamente ao Executivo, ao Prefeito, que dê essa oportunidade para a cidade dialogar. E o diálogo acontece aqui, acontece nas audiências públicas, pois é um tema importante. Quem tem uma empresa sabe que abrir uma empresa é muito fácil, manter ela é difícil. E, de repente, por uma omissão nossa, nós vamos estar prejudicando ou até fechando 25 CNPJs. E eu tenho certeza que isso ninguém que está aqui quer. E nem o prefeito, que de repente, numa das melhores das intenções, está sendo mal assessorado e a gente está aqui para auxiliar. Era isso, senhor presidente. Vereador Caleb. Eu gostaria de falar sobre sábado, que houve o recolhimento, então, dos vidros, né? E eu participei lá do recolhimento. Foi muito agradável participar, ajudar a recolher os vidros e também as caixinhas de leite. Porque as pessoas, elas são muito queridas, são muito solidárias, né? Então, em muitos dos casos, a pessoa não precisava nem descer do carro, a gente abriu o porta-mala, né? E tem uns carros modernos que tu nem encosta no porta-mala, ele abre a tampa sozinho. É um luxo, assim, né? Então, eu fiquei muito contente com o resultado, porque nós arrecadamos muitos, mas muitos vidros mesmo, né? E arrecadamos meia van de caixas de leite, né? Isso eu não sei exatamente o peso que dá, mas é meia van que deixou de ir para o meio ambiente, né? Então foi um evento muito legal e eu percebo que as pessoas elas gostam de fazer isso. Algumas trouxeram caixinhas, todos trouxeram limpas, né? Alguns disseram, eu não sabia, eu não tive tempo de cortar. Na próxima eu já vou trazer cortado, né? Então foi muito legal essa interação com as pessoas. Eu quero agradecer também aos escoteiros do Grupo Guaraci, né? Especialmente ao Charles Pontaut e ao Gabriel Alquati, né? Que é um jovem que nos ajudou parelho lá a fazer esse recolhimento. Foi muito legal, é muito bom poder contar com os escoteiros, são realmente grandes amigos da cidade, além de ser um grupo de pessoas que ensinam nossos jovens coisas boas, né? Eu gostaria muito de ter sido escoteiro, não tive essa oportunidade, né? Mas quero mandar um abraço ao Grupo Guaraci, então, ao Charles Pontaut e ao Gabriel Alquati, que lá estiveram trabalhando durante toda a manhã daquele sábado, né? Outro assunto que eu gostaria de falar é sobre a FADEV, que a FADEV se sagrou vice-campeã, deixa eu encontrar aqui, a Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, a FADEV, conquistou a taça de vice-campeã da primeira etapa Copa Sul de Goalball em Blumenau, realizada neste domingo. A competição reuniu equipes dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, eu fico muito surpreso com isso, porque as partidas tiveram, além de contar com a dificuldade que eles têm, que a gente entende, né? Mas eram partidas com resultados de 10-4, muito gol, sabe? Eu deixei de ver futebol quando eu vi o Neymar rolando o campo inteiro, né? Eu acho que eu vou começar a assistir esse tipo de jogo aqui, porque realmente a gente vê as pessoas com garra, né? Correndo atrás do... Então, um abraço ao Pablo e a toda a equipe da FADEV por se sagrarem campeões, ou melhor, vice-campeões, né? Dessa Copa tão importante. E conversando também com o Pablo, ele me contou que lá onde ele mora, no residencial Dona Otília, já há 3 anos vem sendo feito o recolhimento seletivo do lixo, né? Então, a população daquele condomínio comprou essa ideia e todo mundo agora se preocupa, né, com relação a isso. Então, eu achava que não existia na cidade esse projeto, mas já existia lá há um bom tempo, né? Há 3 anos. E eles têm guardado em torno de R$ 2.300, que vai ser usado depois, conforme for definido pelo pessoal do condomínio mesmo, para melhorias do próprio condomínio, né?
Então, quando a gente se une para fazer esse tipo de coisa, a gente encontra soluções, né? E quando a população participa, fica melhor ainda. Claro. Só eu vou terminar o que eu estou falando, senão eu perco raciocínio, né? Então é muito importante que essas e outras ações venham a acontecer, né? Porque o lixo está ali, né? A gente não sabe. De repente é importante que nós possamos fazer mais campanhas como essa. Uma parte ao vereador. A parte ao vereador Roque. Vereador Caleb, tu sabes que eu tenho uma admiração por esse trabalho que trata da questão dos resíduos. Eu acabei de falar para a doutora Eleonora aqui do projeto e do teu trabalho também com relação a isso, porque existem soluções que a gente nem imagina, e soluções simples, só que precisa ter alguém que se disponha a coordenar, a organizar, a educar, porque no geral, as pessoas, quando se dão conta disso, elas gostam e elas não têm essa noção que é possível transformar os resíduos sólidos, plástico, matérias, papéis, metais, alumínios, enfim, em soluções que venham contribuir para reduzir o impacto negativo no meio ambiente, mas também encontra soluções para buscar recursos. E sempre tem quem financia esse tipo de projeto. Eu conversava esses dias com o pessoal das cooperativas e que eles estão com uma ideia de montar uma cooperativa de catadores. Isso é fantástico, porque isso aí tem uma contribuição importantíssima. Então, parabéns e tenha certeza que eu sempre vou apoiar esse tipo de projeto. Obrigado. E obrigado pela parte, vereador. Então, assim, se as pessoas seguissem, o exemplo, esse condomínio, então, poxa, R$ 2.300 é um bom dinheiro, dá para fazer boas melhorias, né? Quantos condomínios nós temos? Né? Tem o projeto do vereador Maioli também, né? Que está sendo feito em outros lugares. Então, tem que ser incentivado. E é por isso que isso precisa de vitrine, né? Porque se a gente não sabe o que está acontecendo, né? Diz que o mundo da gente se resume àquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer mais coisas, né? E essa coisa da logística reversa é muito importante, né? Com relação a levar de volta o material que a gente compra com relação aos resíduos. Tanto pilhas, como lâmpadas, né? Como plástico, como metal, alumínio, Roque, eles têm lá também, né? Acabam tendo alumínio ali de alguma situação, né? E então, se a gente se preocupar com isso, a gente consegue fazer um mundo melhor e de uma maneira simples, né? A gente sempre busca as grandes soluções, né? As grandes ideias, né? Só que às vezes uma ideia pequena, simples, pode fazer a mudança, né? A mudança está nos detalhes, nas pequenas coisas. Obrigado. Vereador Maurício. Boa noite, doutora presidente. Aproveitando o embalo do vereador Caleb, está acontecendo o recolhimento de embalagem no interior, embalagem de agrotóxicos. Até os apoiadores são Prefeitura, a Emater, o Sintrafara. Amanhã o recolhimento de embalagem começa às 7h30 na linha 47, às 9h São Marcos, às 10h30 Vila Jance, às 1h15 Nossa Senhora da Saúde, às 3h São Miguel. Na quarta-feira também tem nas Santo André, São João, Caravaggio e assim por diante. E esse recolhimento de agrotóxicos das embalagens, antigamente era queimado. Queimava e já era. E agora não, agora tu tem que ir lá, dar a anotação da embalagem, ter o CPF, talão de produtor, que é tudo conferido como tu compra. Então lá é rígido esse recolhimento. É contado uma a uma, se está bem lavado, como é que é, tudo, senão o cara é multado. Então nós lá temos que entrar na regra, senão a caneta pega. E questão do SEAC ali, não sei por parte de aluguel como é que é, mas eu vendo, pelo meu modo, ficou bom. Agricultura e obras lá na garagem, está concentrado lá embaixo. E a parte aqui em cima, a farmácia está no lado da prefeitura, a outra parte está do outro lado da prefeitura. O que eu vejo? Eu vejo as pessoas do interior com a sacola correndo. Uma vez tu tinha que ia na prefeitura, desce lá no SEAC, a 14ª rua, vai lá embaixo. Aí sobe na corrida para pegar o ônibus 4h30 para ir lá para a linha Jansen.
Então, eu vejo que ficou bom, migrou tudo para um lado. O dia que chovia, o guarda-chuva era uma correria. Então, o meu modo ali está bom. Você desativou aí e concentrou tudo num lugar só. Então, a agricultura acho que está indo em obra, estão se adequando aí, mas ficou muito bom aí. Muito obrigado, doutora. Espaço de liderança para o vereador David. Obrigado, presidente. Só para contribuir, Maurício, eu acredito que aproximar os ambientes é salutar, é importante. Como sugestão para se pensar no tema mobilidade que a gente vai se avizinhar, porque o que acontece? Se acumulou tudo muito próximo, o que é bom. Qual é o problema disso? Vaga de estacionamento. A gente hoje, para acessar a prefeitura, e agora o antigo SEAC, no caso as secretarias que estavam no SEAC, é muito difícil estacionar. Então, quando tivermos uma chuva ali, tu vai te molhar igual. O que é a possível solução? Ampliar em ao menos uma dessas ruas a zona azul, para dar prioridade para o usuário. Porque o que se vê hoje? 90% das vagas são ocupadas de manhã por quem vai trabalhar na prefeitura. E o contribuinte não tem onde estacionar. Então, acho que isso é um ponto a se pensar para facilitar o que, Maurício, tu tem na cabeça, que eu acho que é uma coisa boa, que é que o contribuinte caminhe menos, que o contribuinte tenha um espaço próximo e adequado. Então, acho que isso venha colaborar. Era isso, presidente. Vereador Juliano, espaço de liderança. Senhora presidente, colegas vereadores, bom, primeiro a questão, né, vereador Caleb, ali que eu comentei da praça, eu tinha visto, né, e tu me mostraste, parece que foi o roubo de fios que gerou a escuridão, né, então, aquilo que eu sempre prezei pelo que é certo e o sério a gente vai seguir, independente do que for. Então, não foi um problema de falta de iluminação, mas sim do roubo, né, e isso tem sido frequente, constante. Isso nos faz aquela velha cobrança. Sexta-feira saiu no Diário Oficial que foi excluída das competências da Guarda Municipal a questão do trânsito, que era uma reclamação que vinha um bom tempo da comunidade e que nós já havíamos falado diversas vezes aqui nesse parlamento que a Guarda deve trabalhar com a questão da zeladoria, a questão do monitoramento. Então, o que eu penso? Que o pessoal da Guarda tem que estar rodando, tem que estar mais presente. Talvez poderia ter coibido o tal ato passível. Então, para registrar aqui. Outra questão, muita gente tem ouvido nos últimos dias sobre o Conselho Gestor Comunitário. E o Conselho Gestor Comunitário, juridicamente, ele não representa absolutamente nada. É um conselho que foi criado supostamente para tratar com opiniões, com posições de alguns grupos, de algumas entidades, mas de fato não representam toda a população, uma parcela. E até porque foi estranho quando foi criado o Conselho Gestor Comunitário. Será que os vereadores não estão aqui para quê? Para tomar café? Será que eles não conseguem dialogar? Tentar buscar, então, esse papinho do Conselho Gestor Comunitário é furado. Isso é balela, né? Porque o Conselho Gestor Comunitário falou isso. Grande coisa, estou pouco me lixando. Meu posicionamento é bem claro e objetivo. Jurídico não tem nada. Então, a gente viu, e inclusive, vereador David, eu recebi uma mensagem hoje, no começo da tarde, que tinha uns burbúrios dentro do próprio grupo das entidades que elas não concordaram com o ato, com o fechamento da régua ali e nem com a própria manifestação do presidente do Conselho Gestor Comunitário. Então, as coisas não estão bem. Então, eu acho que é bem importante registrar isso. E quando o meu colega vereador Roque falava quanto à questão do trânsito, está bem complicado mesmo. Hoje, a grande demanda, de acordo com os presidentes das associações de moradores de bairros, é a questão do trânsito. Então, nós propusemos uma audiência pública, vai ser discutido, então nós vamos trabalhar também com a divulgação para que tenha público, para que as pessoas participem. E quanto à questão ali da mudança
eu avalio que em partes foi boa e em partes foi ruim. Mas a grande dificuldade do contribuinte é onde estacionar. Que é meio lógico, né? Inclusive, eu propus uma indicação para colocar uma zona azul, porque o que acontece? A maior parte dos servidores públicos chegam e estacionam seu carro no entorno, e o contribuinte tem que estacionar bem para baixo, e não está bem alocado, não, alojado lá na Obras da Agricultura, pelo que outro dia eu fui visitar, vereador Maurício. E, por fim, quanto à questão por exemplo, das atividades de asfalto, nós fomos marcados numa publicação, vereador Roque, nos convidando para participar hoje lá em Linha Miller, só que infelizmente cai bem no horário da sessão. Então, é uma pena, né, que a gente gostaria de participar, claro, onde que eu participo, me posiciono, eu questiono, talvez isso não seja muito agradável aos olhos, aos ouvidos de alguém, mas faz parte. Então, e é uma pena que literalmente fica de fora todos os vereadores, todos, para a gente ter consciência e conhecimento do que está acontecendo. Muitas vezes somos questionados e a gente não sabe, por isso que a gente faz inúmeros pedidos de informações. Inclusive, tem um que eu fiz, que veio uma vez incompleto, 2 vezes incompleto, a próxima eu já vou mandar um e-mail para o Fantástico para pedir música. Que olha, eu não consigo entender, não consegue responder o pedido de informações. Aí depois tu faz mais um e aí a gente ouve na imprensa, não, mas os vereadores fazem muito pedido de informações, mas tem que responder tudo. Se eu fosse corrigir, ia ficar meia questão, incompleta, não ia passar na recuperação. Já tinha ficado. Então, fica a reflexão. Obrigado. Vereador Marcelo. Obrigado, senhora presidente. Então, antes de começar a minha fala, Tiago, aproveitando o que você falou, diz que em Coríntios 6, versículo 12, diz que tudo me é lícito, tudo é permitido, porém nem tudo me convém, né? É na linha do que você falou, né? Então, isso serve para nós. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Importante, eu só de colaborar, né? Tinha um presidente há tanto tempo, né? Enfim, lá no teu partido. Então, é questão de avaliar isso aí. Senhores, tanto ali o vereador Roque, vereador Juliano, David, a gente recebe todas, não só críticas, mas sugestões. Acho que você também, né, David, na questão como profissional. O Juliano também, a ideia ali da iluminação, a gente sabe que também dependemos da educação das pessoas, haja vista o que foi feito, haja vista ali, Juliano, o que fora quebrado, e a Júlia de Castilho, sim, é um ponto de referência para nós, e vamos cuidar, estamos cuidando. Então, é uma pena que acontece, e a gente fica entristecido porque passa pela educação das pessoas também. Os 2 assuntos abordados por ti vai ser corrigido, e realmente aconteceu isso. Bom, senhores, na questão eu vou me reportar um pouquinho do custo do Natal. Vejam bem, senhores, eu tive o privilégio de participar em reunião de parlamento regional, inclusive o vereador Juliano, Amarante já participaram, e é algo, talvez o horário não permita que todos participem, mas na última vez, amigos, fora comentado sobre o turismo. E nós, Farroupilha, fomos exemplo para várias cidades. Quando Porto Alegre vendeu Gramado, Gramado vendeu Bento, e Bento vendeu Farroupilha, na iminência de nós estar vendendo, quem sabe, Flores da Cunha, Antônio Prado, e assim vai. O que estamos fazendo na cidade? Várias coisas. Já visto o final de semana o que foi aqui. E não adianta, pessoal, tem custo, e ele é muito verificado, ele é muito exprimido, ele é muito consultado para a gente fazer o melhor com menos custo. E é assim. Eu não assusta no primeiro momento, porque eu venho de uma cidade que faz isso outrora, que é de Canela. E de novo eu falo, quando teve o primeiro Natal, Sandro, o sonho de Natal Luz em Gramado, mas não chegava aos pés do que Farroupilha fez ano passado. Mas não chegava, pessoal, não chegava. Nós ajudamos a enfeitar os postes. Os bancários da época também trabalhavam nas eleições, trabalhavam lá para ajudar a comunidade. Hoje é diferente o foco de cidades, mas nós estamos também seguindo por aí.
E o custo vem, não tem como fazer turismo sem custo. Então, tenha certeza, amigos, que vamos se antecipar nessa questão do Natal. Vai ser algo brilhante, muito mais, eu digo, vereadora Clarice, com mais robustez do que tivemos no ano anterior. Com aquilo que a comunidade gostou, Juliano, sabe? Que as crianças gostaram, o que foi sinalizado, as secretarias estão trabalhando. E no momento que tu fizer a contratação, veja bem, até quando termina, fazer a retirada de tudo. Então, acredito que é um caminho que Farroupilha adotou, é uma prerrogativa do Executivo. Tá, vai lá. Queria falar de outros assuntos também, mas tudo bem, vai. Obrigado. Uma parte, vereador Juliano. Obrigado, vereador Marcelo. Não, eu vejo que o que acontece, obviamente que vai ter custo, né? A gente sabe disso. Todo custo, todo investimento, todo produto que tu quer desenvolver, ele vai custar. Só que eu acredito que, antes de dar um passo desse com volume, um valor investido, eu acho que a gente tem que solidificar e ajeitar a casa. É aquilo que eu falava na Páscoa. No entorno dos brinquedos, dos coelhos, enfim, dos adereços, tinha um mato alto. Então, primeiro tem que ajeitar as coisas. Porque depois que coloca, fica literalmente muito superficial. Então, eu penso de uma forma que sim, Farroupilha está na rota turística, tem que discutir. Só que eu acredito que precisaria também um estudo de impacto, o quanto isso representa na economia da cidade. Isso seria importante para a gente conhecer. O quanto que movimentou Farroupilha com o Natal. Muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Juliano. A gente não é dono da verdade, mas nesse momento, penso que estamos tentando... o seu espaço de líder? Tá. Pode ser, vereador Felipe. Espaço de liderança. Espaço de líder, então. É algo que focamos, é algo que o turismo vai ser solidificado aqui nessa cidade. Eu tenho muita convicção disso e falo de novo aos senhores. Vai ser algo importante, algo que vem para ficar como um legado, e isso vai repercutir na economia, na felicidade das pessoas. Acha que o que aconteceu no último ano, pós-pandemia, não é complicado, amigos. 1 ano e 8 meses de governo, primeiro ano difícil, pandêmico, estamos conseguindo realizar. Falamos em obras, já falei isso em outro momento, licitações desertas, complica, o tempo complica, mas eu digo para vocês, tem muita coisa boa vindo. E quando a gente cai num cenário como a Pedro Grendene, onde é uma obra estruturada, é uma obra com muita infraestrutura de valor alto, mas tenho a certeza que esse governo viu as pessoas, pastor Davi. Eu, por mais de uma vez, inclusive, participando aqui, levando na noite daquela reunião para a secretária, onde ela mesmo, ficamos 40 minutos no telefone, ela abriu diversas vagas de estacionamento ali. Certo? Esse projeto já foi mudado 2, 3 vezes, acho que até mais. Quando foi abortada a primeira licitação, foi por ter ouvido as pessoas, tirado aquele canteiro central. Então, retoma de novo, volta para a secretaria, escutamos as pessoas, eu mesmo fui porta-voz, eu, juntamente com a secretária, estive com praticamente todos que estavam aqui hoje à tarde, e eu não li todo o documento, eu sei que é na mesma linha do que fora falado, mas mesmo assim vou levá-lo amanhã para o Executivo. Tenho a certeza do diálogo e da construção, mas, pessoal, lá mesmo naquela tarde, uma ideia que faz com que David avance um pouco mais do lado direito, tem como fazer isso? Para não pegar aquele outro lado esquerdo, sabe? Sendo 4 vias. Esse projeto, desde 72, o alargamento já estava previsto. É algo que talvez outro governo não fez, outros governos, desculpa, não fizeram, mas vai ser feito. Vai ser feito, inclusive, algo importante, sim, vai acarretar desgastes. A via não vai ser fechada, isso é outra coisa, foi falado com todos os empresários. Eu acredito assim, amigos, não adianta, vai dar atrapalho, nem todos vão ficar contentes, mas eu vejo assim, é para o melhor. Se todas essas pessoas aqui com os CNPJs arroladas vão dar razão no final.
porque não adianta, o acesso à nossa cidade é algo que vai ficar bonito, mas nós ouvimos a todos deixando, ou seja, fazer essa obra com o menor impacto possível, é o que a secretária, é o que o executivo busca, é o que nós buscamos no momento que a gente ouve as pessoas. Então eu tenho a certeza muito disso, e essa outra rodada de, não digo negociação, mas enfim, de sugestões, ou mesmo o que está naquele documento, que eu confesso, não vi em todo, não pude tempo de ler, vai ser levado, alguma coisa pode ser, David, alguma coisa pode ser construída ainda, mas tenho a certeza, nós vereadores, esse projeto não passa pela casa, é prerrogativa do executivo, é algo que vai ser feito, mas que, alinhado o que a população também já colocou no início, esse projeto foi mudado 3, 4 vezes. Todos têm razão, todos têm as suas demandas, para aqueles empresários talvez mais impactados, eu entendo também. Mas vejam, senhores, se nós trouxermos esse projeto mês que vem, alguma coisa vai ser mudada de novo. Então, tu pode mexer nas calçadas, né, David? A gente pode ajustar aquele entroncamento, aquele trevinho, tudo vai ser... É uma obra que dá 1 quilômetro, mais ou menos. Mas tenho a certeza que vai ser uma brilhante entrada na nossa cidade, como as outras também. Isso é algo que o executivo tinha em mente e vai concretizar. O que nós temos, sim, que ouvir as pessoas, como a gente ouviu. O executivo também recebeu eles. Vocês, eu também, o vereador Felipe também fez um movimento nesse sentido. Então, o fato de ouvir está sendo ouvido, mas chega um ponto que, se for para ser executado, Paulo, sabe... Vamos ter que começar, senão fica difícil virar mais um tempo, passa o verão, daí o impacto vai ser maior. Eu penso que 9 a 10 meses essa obra conseguimos fazer, doutora Eleonora. Mas passado isso, espaço talvez de também... Tu tens espaço de líder de governo. Pois bem, hoje os assuntos que o colega Roque me traz são vários, né, Roque? Mas... vai ficar alguns ainda devendo, mas tenho certeza o que você comentou para mim das licitações, vou trazer sim para os senhores, para a gente ver o que possa, onde está sendo empregado, mas de novo eu falo, está na transparência, algo que algum motivo tem, porque o executivo, nesta parte, começa é bem cauteloso de líder. no custo das informações. Mobilidade urbana, tanto que nós votamos favoráveis, ela vai acontecer a audiência pública. E eu falava bastante com o pessoal do trânsito, né? Ele esteve aqui, eu trouxe ele, né? E vamos ter que avançar, temos que alinhar mais algumas coisas nesse sentido, mas tem algo para ser falado naquela audiência ali. Tem coisas boas que o pessoal está vendo, mudança de sentido de vias, talvez estudo de sinaleira, né, David? Então, acho que é por aí. E o pessoal está preocupado. Então, vão estar presentes, o secretário de Obras também, e o pessoal do trânsito. Então, tenho a certeza que é um assunto importante, tanto é que eu fiquei espantado também pelo percentual na reunião da UAB, a reclamação em termos da mobilidade. Mas é uma construção também ali do trânsito, e digo para vocês, falando com o Joel, tem muitas coisas boas chegando. Ele falou para nós naquele dia, e vai reiterar coisas mais oportunas também. Pessoal, eu posso dizer na questão da linha Palmeiro, sim, atrasos. Quando a Cris fala, vereador Roque, não é na questão de maldade, algum ajuste do projeto. A empresa atrasou, foi notificada também, mas vamos pensar que ela está ficando agora ajustada, em breve vamos ter essa obra concluída. Então é um projeto, sim, de várias mãos, deu para ver a construção, alguns ajustes, e eu não procuro julgar, não procuro questionar o que é feito, tanto que vocês são testemunhas, como eu sou solícito, e não gosto de falar do governo anterior, o que fez. A gente só começa a ficar talvez sentido com alguma injustiça que pode estar acontecendo. Porém, eu acho que temos que pensar em Farroupilha, pensar no melhor para os nossos munícipes, e tenho a certeza, sim, estamos abertos a sugestões, a gente escuta, a gente ouve. Porém, a gente sabe que temos que tocar a cidade, temos muitas obras para serem feitas, e tem muita coisa boa acontecendo, como eu já disse. Em relação aos aluguéis, tenho um tempinho para falar. Várias pessoas que eu, não digo entrevistei, mas que se encaminhavam, o vereador Juliano, para as farmácias, todas gostaram muito de estarem as duas acopladas. E muitas, pessoal, claro, mais vulneráveis,
talvez elas não consigam vir de carro, e elas vêm de ônibus, e hoje temos um ponto de ônibus ali pertinho. Mas a tua ideia é importante, vou levar, David, quem sabe abrir um pouquinho mais a Zona Azul ali próximo, certo? E a outra parte com as secretarias, eu achei, falando por mim, fantástico a proximidade com o centro administrativo. O deslocamento dos funcionários, tu não tem... Quanto se economiza de gasolina em relação ao tempo, vereador Tadeu? Que o secretário Clarimundo tinha que ir lá falar com executivos, pondo uma demanda, pega o carro, sai e demorava, até para estacionar daí, David. Então, eu acho que essa coesão, eu acho muito importante, e digo mais, 85 mil de custo, Roque, que gerou por essa espera, sim. E isso aconteceu também quando nós pensamos fazer algo na Câmara de Vereadores, quanto custa para sair, para ir para outro prédio, e o aluguel pendente. Mas, olhando em números, Roque, 3 meses desse ajuste, a gente já recupera esse tempo perdido. Então, vamos pensar daqui para frente, essa redução é impactante, podemos sim alocar esses valores em outras áreas. Oportuno, o colega Maurício falou, obras de agricultura, ali pertinho também. Então, o centro administrativo está aí, à disposição das pessoas para ajudá-las o melhor, deixá-las mais contentes possíveis, mas, como eu disse, ajustes, a gente tem que fazer alguma coisa, então eu não vejo demérito algum em recuar em algum momento, como fizemos a Pedro Grandene, só que eu acho que temos sim que ouvir talvez mais essa demanda e realmente começar a concretizar aí os nossos projetos, mas com todo o respeito, toda a educação que nos é peculiar em relação ao que o pessoal também tem de, talvez, alguma angústia, demanda. E tenho a certeza, sim, colegas, que foram bastante ouvidos, e a gente está aqui ainda solícito em relação até esse documento que chegou para nós, que com certeza vai ser encaminhado também. Muito obrigado. Vereador Arcego. Obrigado, senhor presidente. Eu só queria parabenizar o nosso colega vereador pela ação de atitude de reciclagem aí que vem fazendo, e eu acho que é por aí mesmo, né, que o que se gera de lixo, de entulhos, né, é só você começar a botar num saco dentro de casa para depois levar pro container, que aí você sabe o quanto você gera numa semana. Mas eu acho, vereador Maurício, nós aprendemos a regra, né? Os recicláveis da agricultura, a gente tem que botar lá, separar, contar as tampinhas e depois esperar 1 ano, né? 1 ano para ser depositado, reciclar no lugar certo, né? Para não contaminar o meio ambiente, alguma olho de água, uma fonte, né? O olho de água, o meu colega que chama, né? Paulo. Mas essa é a atitude. E nós vamos lá, colocamos o CPF, quantas latinhas, quantos galões de 5 litros, de 20 litros, de 15, saquinhos de 1 quilo, de meio quilo, e lá botamos o CPF, onde comprou e tal. Eu acho que, até vou fazer uma piadinha aqui, acho que quando nós vamos ao supermercado, vamos ter que começar a botar o CPF na sacolinha, né? Para depois devolver. Para reciclar ela no lugar certo, né? Que não é para jogar para fora, né? Tem pessoas que tomam uma latinha de cerveja, acham que o interior é depósito de lixo. Ou tem na própria cidade que a gente vê. Então é um trabalho de um município, é muito grande, e a reciclagem tem um grande valor, tanto o plástico. Uma pena que não faz muitos anos, e agora há pouco tempo também, uma TV junto com o lixo. Mas não é lugar, né, gente? Vaso, banheiro, ali junto. Ora, minha gente, isso aí... E não é por falta de informação. Isso não é por falta de informação. Né? Nessas épocas de hoje aqui, o pessoal tem informação. Não sei se é proposital ou não querer separar as coisas para a época certa, né? Eu mesmo posso dizer que lá em casa eu já perdi 2 vezes a reciclagem de eletrônicos, porém está lá empilhado no porão da minha casa, para a próxima vez, quando tiver a oportunidade de eu levar. Então, você começar a educar as pessoas, fazer programas para educar as pessoas, para separar,
é complicado. Saber que o orgânico você pode, se quem tem a casa, se você mora em apartamento é mais difícil, né? Mas se você tem seu terreno lá que planta sua verdura, os mais velhos sabem que isso funciona. Você vai lá, enterra, faz uma compostagem e isso reverte em alimentos para nós, né? Então, eu só queria dar uma reforçada e, novamente, dizer para o nosso colega Caleb aí pela boa ação, muito obrigado por essa atitude. E espero que as pessoas espelhem nessa ação e, a partir dessa data, começam eles já a começar a guardar os vasilhames de leite para essa ação. Daqui a um pouco podemos até criar uma ação do plástico, né? Já tem o do vidro, tem o eletrônico, né? E as pessoas se acostumam. É uma questão de só guardar no saquinho e esperar a atitude certa, né? E levar no lugar certo. Muita gente pega a garrafa de vidro e joga fora. É tão simples. Você tem um espacinho na garagem, você guarda e leva ali. Tem um pessoal que recolhe essas garrafas de vidro e não precisa nem... É a questão do tempo de você levar. Muito obrigado, presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Davi, eu quero lembrá-los que faltam aproximadamente 16 minutos para as 22 horas. Sendo assim, provavelmente nós vamos ter que prorrogar essa sessão. Eu preciso colocar em votação a prorrogação da sessão. Se todos os pares estiverem de acordo, permaneçam como estão. Quem for contra, por favor, levante-se. Muito bem. Então, a prorrogação da sessão foi aprovada por todos. Vereador Davi. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu sei que a hora já é avançada, mas cumprimento todos que estão conosco até o presente momento. Eu hoje não utilizei o grande expediente, nem iria utilizar o pequeno, mas diante das colocações dos colegas e da solicitação da nossa comunidade, eu acho oportuno falar aqui nessa noite e abordar alguns assuntos rapidamente. Dia 19 de julho, nós recebemos uma comitiva dos moradores, ou melhor, dos empresários aqui da Pedro Grendene, em que nós os ouvimos, fizemos algumas sugestões. E então, dali por diante, essa discussão ela vem tomando grandes proporções, né? E a gente vê que o projeto vai, alterações, e agora ouvindo o meu colega, o vereador Marcelo Broilo, outras alterações aconteceram, eles foram ouvidos, enfim, mas o que me chama a atenção hoje à noite aqui, vereador Marcelo, e vereadores que estão, todos vocês receberam, que eu sei que o governo, ele ouve a comunidade, né? O prefeito Fabiano Feltrin, ele traz consigo de ouvir a comunidade, mas o que me chama a atenção é que hoje, né, nós estamos na sessão, depois do dia 19, já passamos vários dias, e aí a gente recebe esse manifesto representado pelos o doutor Sidney, que acompanhou os empresários hoje aqui, e não é a ferragem Farroupilha, ou, né, são 25 CNPJs aqui, são 25 empresas, que representam mais de 200 funcionários, o que me causa bastante preocupação, e eu sei que logo nós teremos a solução para isso, mas eu quero deixar registrado nessa casa que as sugestões que eles trazem aqui, novamente, é por isso que eu falo aqui que se eles foram ouvidos e se realmente a secretária, eu tenho certeza que ela os ouviu, né? Mas as sugestões são muito simples e são iguais às que nós já tivemos na reunião, né? E aqui a sugestão que o David traz a esta casa foi uma sugestão que nós fizemos aqui dia 19, onde que eu destaquei aqui 4 pontos principais que o Colombo trouxe, e desses pontos
nós citamos aqui, vereador David Argenta, o desafogamento da Pedro Grendene através da Silveira Martins, através da Borges e Medeiros e através, vereador Roque, da Bortolo Grendene, né? Que foi a sugestão que nós vimos aqui também. E aqui eles trazem sugestões simples, né? Realização do trabalho retirado, substituição do asfalto, o esgotamento, recuperação da calçada pública, de ambos os lados, a iluminação, a arborização. Então, eu penso, vereador Marcelo, que é o líder de governo, que a gente precisa realmente levar esse assunto, né? E eu sei que Vossa Excelência levará, mas que uma solução assim clara, porque eu falo por mim agora, como usuário da Pedro Grendene e agora morador, e também usuário dos serviços que eles prestam. Outro dia eu estive na ferragem Farroupilha, né? Encontrei o vereador, e vou lá várias vezes, não para conversar, mas porque preciso do serviço ali deles, e todas as vezes eu sou abordado. Vereador, está sabendo agora da última notícia? Eu disse, não estou sabendo. Agora tem um vídeo, agora tem isso, agora tem aquilo, agora... A gente quase que não dá mais para ir fazer as compras na Pedro Grendene, porque como a gente não tem a informação, né, e outro dia na reunião... Espaço de líder, por favor, senhora presidente, já que aprovamos para ficar depois das 10. Espaço de líder é o vereador Davi. Obrigado, senhora presidente. Então, como a gente não tem toda a informação, porque nós não temos realmente, né, eu não sei se mais vereadores estão informados, eu não tenho toda a informação. A gente fica, às vezes, a ver navios, assim, porque, não, eles estão analisando, eles estão vendo, eles estão... Né? Então, se a gente pudesse, de repente, vereador Marcelo, investir um tempo amanhã, quem sabe, 16 horas, não sei, para que a gente possa ter as informações do projeto, faço até um pedido aqui, para que a gente possa falar com esses munícipes que precisam da informação e dizer, porque a gente recebe esse manifesto aqui no gabinete e diz, não, a gente vai levar adiante, mas levar adiante para o nosso líder de governo que tem feito um trabalho exemplar aqui nessa casa. E eu vejo que é de suma importância o teu trabalho aqui. Então, eu acho que a informação, ela traz solução, né? E faço esse pedido, porque não é um ou dois, são todos os 25 CNPJs que pedem uma solução na Pedro Grendene. E o investimento aqui, pela informação que está aqui, é de 6 milhões de reais, né? Então, é um valor bem significativo. E para concluir, senhora presidente, vejo que essa casa, ela tem, e é o legislativo da nossa cidade. Então, nós temos uma grande representatividade, representamos todos os eleitores desse município. E eu acho que a gente pode contribuir de uma maneira bem efetiva. E sugerir aqui, nos bastidores, ao David Argenta e aos colegas vereadores, e faço sugestão, que a gente possa utilizar aqui a inteligência de gestão do David, que a gente possa juntos apresentar. Eu sei que o secretariado está trabalhando, mas apresentar aqui uma sugestão para que a gente não fique... os vereadores propuseram o quê? Nada, outra vez, não ouviram, não falaram. Então, faço aqui uma sugestão para que a gente possa, no dia de amanhã, ouvir, ter as informações e daqui a pouco poder sugerir para o governo, para que a gente não fique... Não é nenhum caso de omissão, mas é um caso de poder sugerir e ter a informação correta do que está acontecendo nesse projeto. Muito obrigado. Vereador Paulo. Senhora presidente, muito obrigado. Vereador Davi, essa avenida eu uso 2, 3 vezes por dia. E o problema é, como todos os vereadores já sabem, é lá na rodovia que é o grande problema. Tem o pedágio que vai colocar um viaduto ali, enfim. E eu quero dizer que
sentindo um pouquinho o drama, eu conversei um pouquinho aqui com o pessoal também da rua Pedro Grandelli, né? E é um sentimento, gente, de muita frustração. Eu sei que quando chega a época da eleição, a gente também saiu e deu a cara para bater. Não é fácil, né, a gente sair na rua e pedir voto, viu? E a gente que é novo na caminhada, aí começa... Não de idade, né? Porque a idade já tem castigado um pouco, né? Mas é novo assim na política, né? Então as pessoas acreditam, vamos apostar, vamos votar, porque isso é novo na política e vai nos ouvir, fazer diferente, gente. E o sentimento de decepção, de tristeza desses empreendedores, e vai certamente inflamar os moradores aqui em redor também, viu, gente? Então eu sei que o vereador Marcelo tem trabalhado bastante, e eu posso sentir um pouco o drama dele, que é vereador de situação. Eu já estive no governo passado, né? Então a gente sabe o que é ser do governo da situação, mas eu quero dizer, gente, que esse é o meu propósito da política. Eu vou estar sempre do lado da comunidade. Isso aqui eu falo para os meus companheiros republicanos. Se der um dilema aí entre escolher, entre ficar ao lado do prefeito, do meu prefeito, da gestão, entre a gestão e a comunidade, gente, eu vou sempre, como eu decidi no tempo que eu trabalhei lá na saúde, na prefeitura, lá, mais de uma vez. Corri o risco de perder, eu já falei que fui CC há quase 5 anos, e a gente é colocado como CC para defender a gestão. E os prefeitos gostam que a gente leve os dados lá. Eu enxuguei tantos, tirei tantos de combustível esse mês, cortando às vezes transportes para um pacientezinho, às vezes que precisa um estado terminal de saúde, às vezes de vida, né? Eu quero dizer que eu senti um pouquinho o drama, a decepção dos nossos munícipes muitas vezes. Não só dessa gestão aqui, a outra também. Eu fiz parte da outra gestão. Mas aí eu acho que é importante dos servidores, dos vereadores também da base. Eu sei que não é fácil quem está quem é vereador da situação. Mas, gente, quem vai sair na rua para pedir voto depois na próxima eleição como vereador vai ser eu. O prefeito pode encerrar, quem sabe, a carreira dele, ir para a reeleição e se reeleger, mas são no máximo 8 anos, né? E tem senhores aqui que têm uma grande carreira aqui como vereador aqui. A Câmara de Vereadores se renovou aqui. O companheiro, também foi um prazer, uma grande alegria conhecer o vereador Arcego. Vem com proposta nova, uma política nova, boa política. É essa coisa que a nossa comunidade espera, da boa política. A gente, como eleitor, a gente nunca perde a fé, a esperança em votar, em renovar, em acreditar, gente. Então, mas eu posso sair nas ruas e sentir, às vezes, a decepção dos eleitores. Às vezes, de votar na gente, em acreditar na gente, na hora que o bicho pega, eu tenho que ficar no lado do meu prefeito. Os meus eleitores, gente, me falavam: Paulo, vamos dar um votinho de confiança, votar em você, mas não sei, acho que não vai adiantar, porque a hora que sair um projeto lá importante, tu vai ter que votar no lado do teu prefeito. Então isso, gente, me marcou muito na caminhada, quando eu saía pedir voto. E eu disse: não, gente, tomara a Deus que nunca precise eu tomar essa decisão de ser prefeito da base e de votar contra o meu prefeito, mas se um dia acontecer, eu vou defender o meu eleitor, a minha comunidade que conta comigo. E logo em diante, gente, eu vou sair na rua pedir voto para o meu eleitor. E aí vai ser o drama. Hoje, com os meios de comunicação, gente, é muito rápido, né? Tem gente assistindo certamente de casa também. Cada um dos senhores vereadores aqui
logo em seguida nós vamos ter que sair e pedir voto na rua novamente. Aí ele vai dizer, Paulo, mas quando nós precisamos de ti para defender, que tu era o nosso representante, tu teve que ficar no lado do teu prefeito e contra a nossa comunidade. Faz poucos dias que aconteceu aqui, as votações que veio contra a nossa comunidade, e a comunidade saiu aqui muito triste, muitos chorando até ali, contava com o voto dos vereadores para defender a sua comunidade, mas a gente sabe que muitas vezes pesa essa questão do prefeito ter a maioria. Tá bom? Então o problema, gente, é lá na rodovia, na RS 222 lá. 122. O senhor vai falar isso no espaço de líder? Sim, pode ser. Gente, então eu faço aqui um apelo, gente, aqui, ó. Essa é uma situação que estamos vivendo aqui. Eu senti o drama dessa reunião passada, faz um mês passado aqui, né, vereador, companheiro Juliano, da decepção, do desgosto dos empreendedores. Nossos empresários já têm que lutar contra tudo e contra todos, gente, para sobreviver. E quando vem uma questão de contar com o executivo, com o prefeito, gente, aí tem que prevalecer, né? O prefeito tem lá as suas... Eu quero dizer que a maior decepção, gente, nessa experiênciazinha que eu tenho de vida pública, a gente não é engenheiro, não é doutor, mas tem coisas práticas, gente, que não precisa ser formado a engenheiro, a médico, a doutor, gente. Estão vendo ali a real da coisa, que é muito simples de resolver. O que os moradores estão precisando aqui, Davi? Pode fazer simples do jeito que está. Termina com o problema da buraqueira, faça um asfalto que dure bastante e deixe como está. Vai ficar bonito, não vamos tirar o passeio público, gente, tem uma parte que já dá 1 metro ali, se é que dá 1 metro de passeio público. Se tirar um pouco mais, então daí nós vamos ter que usar a faixa dos carros ali também. Então eu quero aqui, gente, passar um pouquinho no sentimento do povo, que a gente caminha pelas ruas, e isso me marcou muito, gente. Eu posso logo adiante encerrar minha carreira pública, viu? Não tem problema nenhum. Se meus companheiros republicanos chamados assim, Paulo, quem sabe para ti tá bom, tu encerra por aqui, teve a tua oportunidade, não tem problema nenhum, eu encerro. Agora, essa questão do eleitor, gente, que paga os nossos salários, quem mantém a coisa funcionando de pé, é os nossos eleitores, gente, é o contribuinte, é os nossos munícipes, os nossos empresários, é isso aí. E a grande dificuldade que eu vejo, gente, é essa questão aí. E que pesa muito nos secretários. Eu não quero defender aqui o nosso prefeito, o prefeito atual e os que passaram. Mas muitas vezes a decisão está nas mãos dos secretários ou os encarregados lá que estão lá para ajudar o prefeito. E muitas das vezes é importante que os secretários, os CCs, diretor de departamento, cheguem lá e dizem, meu prefeito, a nossa comunidade, o prefeito não está gostando e não aceita isso aqui. Isso aqui, gente, o secretário que zela para o prefeito, eu quero dizer que ouvindo aqui, vereador Tadeu, a sabedoria que nós temos dos vereadores aqui, que tem moral para falar. Aqui eu vou usar a pessoa do vereador Roque, que tem um conhecimento extraordinário da nossa cidade de Farroupilha, gente. De ruas, eu posso citar uma rua de qualquer cooperativa, de qualquer bairro aí, vereador, o senhor sabe onde é que fica. O senhor sabe, o senhor conhece o sentimento do povo trabalhador nas ruas. Eu quero dizer, se os nossos prefeitos, gente, que passaram e o atual agora, dessem um pouquinho de atenção, os vereadores que têm um conhecimento que tem hoje aqui, David Agente, secretário que já foi, né, desenvolvimento, de obras, olha, a vida deles podia ser mais bonita, gente. Se eu sou prefeito, estou no lugar do prefeito Feltrin, e escuto aqui a caminhada que tem de conhecimento, de vida pública, que nem eu vejo os vereadores aqui, gente, eu vou chamar meu secretário e vou dizer aqui, gente, para aí que tem lógica o que esses vereadores... O vereador Roque, eu conheço ele há mais de 30 anos, podia citar outros aqui. Eu digo as bandeiras que o Roque defende muito, de asfalto, de calçamento. A minha cooperativa lá, União e Bem Morar, Roque, foi o senhor que começou a rua lá, que era barro.
O senhor junto, né? Chamou a comunidade, fez a parceria com a prefeitura, está lá, Vinícius Estrada, lá na cooperativa, perto da Ecofar. Eu sei que cada um dos vereadores tem as suas bandeiras aqui, gente. Eu falo do rock porque tem as bandeiras aqui da comunidade, de obras, mas tem aqui da medicina também. Tudo bem. Eu fico feliz aqui, gente, porque a nossa comunidade está muito bem representada nessa noite aqui, viu, gente? Então eu quero deixar aqui o sentimento do povo, gente, que espera mais do nosso prefeito, dos nossos secretários, e para ouvir, gente, se dobrar um pouquinho, não custa se humilhar um pouco e dizer assim, a comunidade, o contribuinte tem razão. Obrigado, presidente. Vereador Felipe, por favor. Boa noite a todos, senhor presidente. Bom, agora que o horário está liberado, então vamos poder... Eu não ia falar, mas pedimos a palavra, né? Já que estamos... Bom, nessa questão da Pedro Grendene, como eu participei de algumas reuniões, eu me sinto confortável em poder emitir a minha opinião. Mas primeiro eu quero parabenizar o Marcelo. Marcelo, o teu trabalho como líder de governo, eu acho que ele é louvável e não é fácil tu manter a serenidade nos teus atos e a tua postura e a tua conduta nesses momentos tão delicados e tão difíceis. A tua pessoa, ela representa um novo modelo de política, sim, um novo estilo de fazer política, que é com calma e serenidade. Parabéns. E com relação ao Pedro Grendene, como eu participei de algumas reuniões, então, e eu também me senti um pouco surpreso com a entrevista que eu ouvi hoje na rádio local. Por quê? Porque ficou dito, sim, que o comitê gestor, juntamente com as entidades, iria explanar novamente sobre o projeto num segundo momento. E como eu fiquei sabendo hoje também, o projeto estaria fechado, né? Então isso também me deixou um pouquinho preocupado. Uma outra questão que me deixou preocupado é as 25 assinaturas de empresas que nós recebemos hoje também. Não vou poder negar que isso não me preocupou, essas 25 empresas. 25 empresas não é 2 pessoas, 3, 4, é 200 empregos, como o nosso colega pastor Davi falou. Então, acredito que ninguém é contrário a obras, ninguém é contrário a melhorias, não é isso que tem que estar sendo debatido neste momento. O que deve estar sendo debatido e sendo analisado é que temos a informação de 4 milhões, como eu estava lá na reunião da SIX, de 3 a 4 a 5, hoje recebemos a informação de 6, se houve pessoas falando que esse investimento pode chegar a 10, a 12. Então eu queria saber, antes de me posicionar de maneira efetiva, analisar mais projetos, analisar números, porque nós somos vereadores, sim, e nós temos que fiscalizar, sim. Isso é uma prerrogativa nossa, ninguém quer saber se nós somos de situação ou de oposição, é um direito nosso que nós temos de saber. Então, acho que nós deveríamos saber, sim, esse valor real de qual seria o investimento. Para isso, tem que existir um projeto. Pronto ou não, não sei se existe o projeto, se já está pronto ou não, se já está fechado ou não. Então, acho que a comunidade tem que saber disso também. As pessoas envolvidas têm que saber disso. Eu acredito que quanto mais informações temos concretas, e não reuniões que falam uma coisa, reuniões que falam outra coisa, o fulano falou aquilo, o fulano que falou aquele outro assunto. Se nós tivermos as informações concretas, nós também vamos poder nos posicionar com segurança. E os moradores, esses 25 CNPJs que estão aqui, também poderão dormir tranquilos. E para finalizar, será que é o momento, agora é uma opinião minha, não sou prefeito, não faço parte do executivo, sou vereador eleito pelo povo, que faço parte da situação, sim, isso não podemos negar de maneira nenhuma. Será que é o momento de fazer alargamentos? Será que é o momento de passar por este período delicado de investimento grandioso? Será que não
podemos incentivar o Executivo Municipal a fazer obras e a ter atitudes que vão de encontro às pessoas conforme elas estão necessitando? Haja vista que a Pedro Grendene está solicitando melhorias, sim, que irão impactar praticamente o mínimo possível nos seus CNPJs e nos moradores também que ali fazem parte desta avenida. E para finalizar, nós só temos a prerrogativa de opinar, de executar ainda não temos, mas eu acho que o Executivo pode sim ouvir os vereadores em cima de suas demandas, porque nós estamos na rua sim, ouvindo as pessoas todos os dias. Então era isso, obrigado e desculpa que eu extrapolei o tempo. Vereador Roque. Paulão, obrigado pelas palavras e vamos sempre repartir o conhecimento de cada um, que a gente cresce todos juntos com o conhecimento de cada um. Todo conhecimento é importante. Parabéns, Felipe, pela fala. E nós implantamos, pode ter certeza, o maior programa de asfaltamento rural já visto na história de Farroupilha, que é o PAR, depois virou PARU, né, David? Que é Programa de Asfaltamento Rural, depois virou Programa de Asfaltamento Rural e Urbano. A gente fez próximo de 50 quilômetros de asfalto no interior. Não pensa que foi fácil escolher os trechos onde ia fazer o asfalto. Qual é a comunidade ia ser agraciada, qual é o trecho, por onde passava, como tudo passou por grandes discussões com as comunidades. E esse é o momento que tem que ser feito antes de apresentar o projeto. Eu acho que o grande equívoco foi querer apresentar um projeto e achar que todo mundo ia aceitar o projeto. E eu acho que se antecipou a feitura do projeto e tinha que ter sido o inverso. Primeiro reúne a comunidade, conversa, vê as possibilidades, reúne a inteligência da cidade. Porque há uma inteligência da cidade para a mobilidade urbana. Tem engenheiros, tem arquitetos, tem pessoas que estudam o trânsito, tem pessoas que podem e devem contribuir com a cidade, ainda que não estejam no governo. Eu acho que isso é a grande diferença que faz de um governo que quer realmente debater com a comunidade. E debater com a comunidade não é você chegar com o projeto pronto e querer que ela aceite. Aí deu o problema que deu, e apresentou mais um e mais outro e continua insatisfeito. Continua insatisfeito o público, né? E eu acho, David, que inclusive tem uma outra alternativa ainda para isso. A gente tem 3 ruas importantes. Ali, topograficamente, o bairro não ajuda muito. Porque se você for ver à direita, não tem margeamento de via a Pedro Grendene. À esquerda é morro. Mas a gente tem a Silveira Martins e tem ainda a Borges de Medeiros. São 3 vias que poderiam ligar Pedro Grendene, Silveira Martins e Borges de Medeiros. E veja bem, Felipe, de fato, tem essa conversa, né? Eu imaginei que no início essa obra custaria 1 milhão, depois se ouviu de 4 milhões, de 6, tem gente falando de 10, e com todo o respeito. Mas se os vereadores da situação não sabem, muito menos nós. Porque o que passa para nós a impressão? É que os vereadores de situação reúnem com o governo, conversam com o governo, tem reuniões, debatem projetos. E o Marcelo é um bom líder. Qualquer prefeito te quereria de líder. Te prepara para a próxima gestão, quem sabe a gente pode conversar. Brincadeiras à parte, mas é bom reconhecer quando as pessoas têm qualidade. O Marcelo tem uma qualidade de ouvir e ponderar. Então eu creio, David, que poderia se buscar ainda mais uma alternativa, ainda trabalhar a questão da Borges de Medeiros. Então teríamos a Pedro Grendene, a Silveira Martins e a Borges de Medeiros. Eu me lembro quando a gente fez uma reunião para discutir o fundo PIMES da Pedro Grendene, e que era do prefeito Avelino Maggioni.
foi feito o capeamento asfáltico da Pedro Grendene, da Paim Filho e da Gonçalves Dias. E eu me lembro quando aqui nessa casa, eu acho que o Luiz Moroni era o presidente dessa casa, se mudou o nome da via, era Duque de Caxias, e passou a ser Pedro Grendene. E eu recebi esses dias, vereador Tadeu, uma mensagem de um morador, de um empresário, que disse o seguinte: eu sou da época que a Duque de Caxias ainda era estrada de chão. E ali tem uma associação de moradores, a Associação de Moradores da Volta Grande, que nós criamos quando fui presidente da União de Bairros, e que ela hoje está desativada. Eu vou sugerir àqueles moradores para reativar essa associação, para ter uma forma de se organizar, porque senão individualmente às vezes não funciona, mas tem uma entidade para você poder militar, se organizar, marcar reuniões. E a última reunião que a gente teve, ou a única reunião que a gente teve com esses moradores, aqui na sala de reuniões, ficou do executivo estabelecer um interlocutor para essa questão. E eu vou te dizer, Marcelo, a prefeitura tem uma pessoa lá muito experiente nisso, que é o Arielson. Foi vereador aqui, foi secretário de obras, de turismo, de gestão, e teria condições de ter essa relação com a Câmara de Vereadores. Para concluir, mas eu noto que o executivo se ausentou do legislativo. Não tem mais vindo aqui. No início tinha aqui sempre presente alguém do executivo para conversar. Atualmente não tem mais vindo. É uma questão que eu notei. Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, encerro o espaço destinado ao pequeno expediente. Espaço de comunicação importante de 2 minutos. Algum vereador gostaria de fazer uso? Não. Então, espaço do presidente não vai fazer uso do espaço. Nada mais a ser tratado nesta noite. Encerro a presente sessão ordinária. Boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.